Então, continuando aqui a nossa leitura com análise. Bom, no começo aqui do livro, né, ele é mais tranquilo, mas você vai ver agora que ele já começa a dar uma funilada em relação aos embates filosóficos, né? Então, o Nietzsche, ele escolhe o personagem Zaratustra porque ele quer redimir os ascetas, né? E ele vai redimir os ascetas ensinando o super-homem. Só que aqui no livro, o Zaratustra é alguém que veio para anunciar o super-homem. Então, o Nietzsche está fazendo uma brincadeira que é que se o certo, se você fosse para ser um asceta e tentar ser um pastor do povo, né? O certo seria você anunciar o Zaratustra para o povo. Essa seria anunciar o super-homem para o povo. Esse seria o que o Nietzsche considera como se fosse um pastor honesto, vamos colocar assim, né? Então, aqui no começo do livro, o Zaratustra ele atinge a iluminação dele na montanha e aí ele quer compartilhar o mel dele com os homens. Aí, descendo da montanha, ele encontra com o santo, que é a personificação do, do cristianismo, né, e do niilismo que o Nietzsche combateu em todas as suas obras. Só que ele é o santo afastado, né? É o santo que ele vive na floresta. Então, ele não tem esse embate, porque de alguma forma ambos têm a elevação espiritual. É diferente, por exemplo, do santo da cidade, que fica manipulando as pessoas para fazer o que ele considera como o certo, ou o justo, ou o verdadeiro. Então ele conversa com o santo, né, nessa conversa alegórica, e ambos terminam dando risada. Aí aqui agora já começa a ficar um pouco mais explícita a filosofia do Nietzsche aqui no capítulo 3. Então vamos lá. Quando Zaratustra chegou à cidade mais próxima, na margem da floresta, ali encontrou muita gente reunida na praça, pois fora anunciado que um equilibrista andaria na corda. Então ele vai fazer aqui a imagem do equilibrista, que é a figura da humanidade, né? Esse símbolo. É a figura do homem que ele precisa atravessar a corda, e aí, caso a humanidade consiga atravessar essa corda, ela vai atingir o que o Nietzsche está propondo aqui como o super-homem, né? E Zaratustra, assim, e Zaratustra assim falou a gente: Eu vos ensino o super-homem. O homem é algo que deve ser superado. Que fizeste para superá-lo? Então, aqui o Nietzsche ele aponta para o super-homem de uma forma como que já estava acontecendo na época que ele escreve esse livro, que é a ideia da evolução das espécies, né? Então, o conceito do super-homem ele está ancorado na ideia de evolução, de adaptação, né? Então, tem um pouco de relação com o darwinismo social aqui. Mas é mais que isso, mas por enquanto ele está deixando soar desse jeito, né? Então ele coloca assim: o homem é algo que deve ser superado. O que fizeste para superá-lo? Então ele está apontando para esse questionamento que a gente vive ainda hoje, né, no nosso tempo, né? Que é essa questão de você atingir sua melhor versão, procurar seu melhor potencial, né? Isso tem muito a ver com essa ideia do super-homem numa versão de marketing, né? De mercado. Não de fato de você atingir o super-homem, porque ele é impossível, ele é uma projeção para o futuro da nossa espécie. Todos os seres até agora criaram algo em cima de si próprios. E vós quereis ser a vazante dessa grande maré
e antes retroceder ao animal do que superar o homem. Então aqui já entra uma crítica, um símbolo da crítica forte do Nietzsche, que ele coloca assim: todos os seres até agora criaram algo em cima de si próprios. Então ele faz uma metáfora com a evolução da humanidade, desde a pré-história, né, do homem da caverna, a idade do bronze, idade da pedra, tudo isso. Então, todos esses os nossos antepassados, eles criaram alguma coisa em cima deles mesmos, e isso garantiu com que eles fossem aquela civilização do tempo que a gente conhece. Só que para ele, o tempo que a gente chegou agora na modernidade, que tem a ver com até hoje, o que a gente dialoga até hoje, com essa questão meio apocalíptica de fim do mundo, com aquecimento global e guerra mundial, essas coisas. Então, o Nietzsche ele enxergava o desenvolvimento humano mais ou menos dessa maneira, que é a gente caminha rumo ao, à catástrofe, né? E essa catástrofe é justamente por causa desse niilismo, que é essa perspectiva de negar a existência aqui agora em nome de uma vida futura, né? Uma vida no além, uma vida de reencarnação, uma vida de alma eterna, né? E que você comprar essa ideia de um além, um retorno e negar a vida aqui agora, você ter esse valor como uma crença, uma verdade, é justamente o que vai levar o homem ao declínio, né? Então aqui ele coloca assim, todos os seres até agora criaram algo em cima de si próprios. Então tem todas as etapas da evolução da humanidade. E vós quereis ser a vazante dessa grande maré, então, e retroceder ao animal do que superar o homem. Então, você quer voltar depois de todos os avanços que tiveram, né, de construção, de civilização, de tecnologia, com tudo isso que está diante de nós agora, você quer retornar ao homem primitivo que precisava ficar explicando as coisas com forças imaginárias do que acreditar no que a gente está descobrindo com a ciência, por exemplo. Aí o que é macaco para o homem? É uma risada ou dolorosa vergonha. Então, o macaco, para a gente, que ele fala, é assim, como que a gente trata é, os, os nossos parentes mais próximos em questão de DNA, né? Porque se for ver, o DNA de um primata, ele é 99, 98% igual ao nosso. Então, é muito semelhante, né? É uma diferença mínima. E como a gente trata eles? Como seres inferiores, né? A gente não olha para nós mesmos como primatas, a gente vê como humano, como homem, e nós não vemos como se nós fôssemos mamíferos e animais, né? Tem essa distância, né? Então, o macaco, ele é uma risada ou uma dolorosa vergonha. Então, se assumir como também um primata é vergonhoso, é doloroso. Então, exatamente isso deve ser o homem para o super-homem. Então, caso a humanidade avance e consiga chegar nessa espécie do futuro, que vai ser muito melhor do que a gente, assim eles vão olhar para a gente também, como a gente olha para o homem da caverna, o homem de Neandertal, Australopithecus, né? A gente não considera eles como parentes próximos, eles são alguma coisa ali que ficou pelo passado e ainda bem que a gente não é mais parecido com isso. Então é uma risada e uma dolorosa vergonha. Fizeste o caminho do verme ao homem, e muito em vós ainda é verme. Aí aqui é uma parte importante, que é esse símbolo do verme, a gente pode, a princípio, querer associar ele com, tipo, algo pejorativo, né? Tipo, a gente fala, ah, esse maluco aí é um verme, né? Tipo, uma pessoa desprezível. Mas não é isso que ele está apontando aqui com esse símbolo. Até porque eu nem sei se na época dele usar o verme tinha como essa conotação que nem a gente usa hoje. O verme que ele está colocando aqui tem a ver com a filosofia do Schopenhauer, que é a ver com a vontade e a representação, né? Então, muito em vós ainda é verme, então mesmo que a gente ainda seja o homem,
a humanidade moderna em direção ao super-homem, muito de nós ainda é verme, então muito de nós ainda é impulso, muito em nós ainda é desejo, muito em nós ainda é essa força descontrolada do inconsciente que se impõe disfarçada de racionalismo, como se fosse uma escolha, mas na verdade a gente só está projetando algo que já está meio que determinado na, no nosso instinto. Aí, outrora fostes macacos. E ainda agora, o homem é mais macaco do que qualquer macaco. Então ele reforça isso, né? Que é mesmo assim, mesmo na modernidade, mesmo com toda essa ciência, com esse avanço, e a gente com essa suposição de que estamos muito distantes, né, do Neandertal, muito distantes do Australopithecus, ainda agora o homem é mais macaco do que qualquer macaco. Então ele coloca isso, que é tipo, só tem esse verniz, né, de um avanço. Que no fundo a gente continua se comportando como uns animais mesmo, né? O mais sábio entre vós é apenas discrepância e mistura de planta e fantasma. Então aqui ele usa uma metáfora, né? Que é para falar que o mais sábio, né? Então ele está tirando uma onda com as pessoas que se julgam as que têm o conhecimento sobre o que é a vida, sobre o que é a sociedade, que seria mais ou menos o símbolo, né, dos sofistas ou dos filisteus, né? Então, o mais sábio entre vós é apenas discrepância e mistura de planta e fantasma. Então, é discrepância. Então, tipo assim, o mais sábio entre vocês é apenas alguém que pode ter um pouco mais acesso à alfabetização, é alguém que conhece um pouco mais algumas outras línguas e pode ter acesso a culturas de outros lugares, e uma mistura de planta e fantasma. Então, é uma mistura de alguém que precisou ser regado para poder crescer, não é alguém que tem a capacidade de se auto-forjar, como, por exemplo, um mamífero, que ele meio que já tem que nascer pronto, né? Porque a natureza não dá esse tempo para ele ficar firme, tipo um bezerrinho, né? Tipo, o bezerro já nasce andando praticamente, né? Então, ele está fazendo essa contraposição. Então, uma mistura de planta, que é essa necessidade que nós temos de ser regado por um conhecimento que vem de um outro lugar, de um outro tempo, né? Então, os mais velhos passam o conhecimento para os mais novos. E fantasma, que é justamente esses mais velhos que cultuam pessoas que passaram antes como se elas fossem a verdade em si, né? Então é tipo, quem é você para discutir sobre tal que passou aqui, né? Então, tipo, quem é você para refutar Newton? Quem é você para contestar Descartes? Quem é você para falar que Einstein estava errado, né? Então é mais ou menos nesse sentido. Então isso é a mistura de planta e fantasma, né? Esse resquício dos que passaram aqui que continua ecoando, que não podem ser contestados porque eles já são tratados como uma verdade, e planta por causa dessa necessidade de ser regado por outra pessoa até você se tornar sábio. E aí, quando você é regado por outra pessoa e você se torna sábio, aí vai lá afirmar para os outros que agora você é sábio, né? Então, o mais sábio entre vós é apenas discrepância, é apenas essa distância que tem de quem pôde ter acesso a isso e de quem não pôde e ficou ali nas margens, né? Vede, eu vos ensino o super-homem. O super-homem é o sentido da terra. Que a vossa vontade diga, o super-homem seja o sentido da terra. Então, o super-homem, por enquanto aqui ele está obscuro, mas ele está relacionado com isso, com a questão do darwinismo, que é assim, é meio que uma coisa meio óbvia quando você olha assim de superfície, mas aí que entra a reflexão que torna essa filosofia interessante. E assim, meu, a gente não consegue imaginar como vai ser daqui 1000 anos, 2000 anos, 20 mil anos, né?
A gente não consegue adivinhar o que, que vai ter lá. Mas, se o curso da evolução continuar seguindo da forma como a gente pode observar até agora, então a gente sabe que o homem daqui 2.000 anos, o homem daqui 20.000 anos, ele vai olhar para a nossa vez aqui hoje e vai falar assim, meu, vocês são uma dolorosa, uma risada e uma dolorosa vergonha, que nem ele colocou ali anteriormente. Então, o Zaratustra quer ensinar o super-homem aqui como um alerta, um chacoalhão para fazer com que as pessoas consigam sair da própria bolha, né? Sair da própria de só enxergar a vida como se fosse isso aqui que a gente tem agora, né? Então a gente está num planeta, a gente está num mundo e por mais que a gente tenha liberdade e a gente possa de alguma forma procurar um sentido na vida e querer ser alguma coisa e achar que você é alguma coisa, mas no plano de fundo do que a gente está vivendo aqui, a gente tem um planeta que tem uma espécie de primata que aprendeu a observar o próprio pensamento e que isso vai continuar se multiplicando exponencialmente. Então, a próxima espécie vai ser melhor que a nossa, e a próxima vai ser melhor, e assim vai. E essa seta que aponta para essa evolução é o que Nietzsche chama de super-homem aqui, né, na filosofia dele. Então, o super-homem é o sentido da Terra. Que a vossa vontade diga, o super-homem seja o sentido da Terra. Então, do ponto de vista da vontade da representação, que é a filosofia do Schopenhauer, que ele também dialoga com isso, essa seria a consciência ascética, né? Seria o máximo da iluminação consciente que dá para ter, que é assim, ó, a gente está aqui para construir o super-homem, só isso, no limite, assim, da, do plano de fundo, né? Da existência. Eu vos imploro, irmãos, permanecei fiéis à terra. Então, ele brinca com a linguagem aqui, né? Do, como se fosse um guru, ou um pastor, ou alguém que faz esse apelo emocional, né, para você se conectar com uma crença. Então, eu vos imploro, irmãos, permanecei fiéis à terra. Então, para de ficar projetando essa coisa de além-mundo, de inferno, céu, ou samsara, ou qualquer coisa do tipo, né, de reencarnação, alma eterna, sair da caverna, essas coisas. Para de ficar mirabolando com isso e permanece fiel ao que tem aqui no concreto, na materialidade, permanece fiel à terra e do que o mundo é feito. E não acreditei nos que vos falam de esperanças supraterrenas. São envenenadores, saibam eles ou não. São desprezadores da vida, moribundos que a si mesmo envenenaram, e dos quais a terra está cansada. Que partam, então. Uma vez a ofensa a Deus era a maior das ofensas. Então aqui ele marca, né, o super-homem na modernidade, que é uma vez a ofensa a Deus era a maior das ofensas. Então, tipo assim, ó, a gente já está num avanço que hoje eu posso escrever esse livro aqui, eu posso transmitir essa filosofia, mas que se fosse uns 100, 200 anos para trás, só o fato de escrever esse livro aqui seria um motivo para ir para fogueira ou para prisão ou qualquer tipo dessa punição que despreza a vida, né? Como se tipo assim, pô, ele vai voltar de novo, então tudo bem descartar ele aqui agora, né? Ele escreve uns negócios nada a ver, tipo, é o mais coerente mesmo é a gente descartar ele, porque tem tanta gente, sobra gente, né? Então não vai fazer diferença nenhuma perder um filósofo aqui, por exemplo. Então, uma vez a ofensa a Deus era a maior das ofensas. Então agora a gente está na modernidade, mas Deus morreu. E com isso morreram também os ofensores. Então agora o Nietzsche ele pode escrever o Zaratustra e ser considerado uma obra de arte e não um rebelde que está fazendo uma ofensa querendo derrubar uma doutrina religiosa, por exemplo. Ofender a terra é agora o que há de mais terrível, e considerar mais altamente as entranhas do inescrutável do que o sentido da terra. Então, ele fala, ó,
presta atenção, porque agora o que é mais ofensivo e perigoso, né, para a espécie é ofender a Terra, é ofender as condições materiais, é ofender as condições objetivas, o mundo que está posto, o que acontece que a gente pode observar e constatar e repetir esse processo de análise, né? Então, ofender isso é o maior, é o mais inescrutável que tem de terrível, né? Porque você justamente querer ficar vivendo a partir de projeções mentais e não dos sentidos de fato. Uma vez, a alma olhava com desprezo para o corpo, e esse desdém era o que havia de maior. Então aqui ele retoma a brincadeira que ele já começa logo com o Zaratustra na montanha, atingindo a iluminação ascética, né? Então, uma vez a alma olhava com desprezo para o corpo, e esse desdém era o que havia de maior. Então você se apartar do mundo, desprezar esse mundo, desprezar as coisas mundanas. Isso era o de mais nobre e elevado espiritual que tinha. E aí é que entra uma tensão muito importante que a gente vai ter que ter uma aula só para discutir isso aqui, e aí eu vou fazer essa pausa para até vocês me lembrarem que isso é um tipo assim, um dos pontos mais cruciais da filosofia moderna, essa discussão. A questão de tipo, ao mesmo tempo existe os benefícios, né? É impossível você se tornar um intelectual e uma pessoa que descobre novidades, seja na filosofia, na ciência, ou qualquer coisa do tipo, enfiada ali no meio do mundo, né? Você precisa de um laboratório, você precisa de um cômodo, um afastamento do espírito do tempo e das pessoas para você conseguir cultivar a sua intelectualidade, sua sabedoria interior. Mas, ao mesmo tempo, quando você faz isso, a tendência é você querer projetar um sentimento de superioridade, porque agora você não precisa mais, ou não sente mais tanta necessidade de estar ali no dia a dia, né? Com as pessoas que estão envolvidas no dia a dia, que tem a ver com a rotina e as coisas que fazem o mundo acontecer. Então, por exemplo, se todo mundo resolver virar uma seta, já era, acabou a civilização. Agora, se ninguém fizer esse trabalho de ascetismo também, a gente não tem um contrapeso de alguém que consegue inovar, consegue achar soluções, consegue pensar de uma maneira diferente do que as propostas que já estão sendo colocadas, né? Então, você precisa fazer esse exercício. Então aqui entra uma discussão muito interessante na história da filosofia e eu quero deixar aqui marcado para a gente fazer uma aula só sobre esse trecho aqui, né? Uma vez a alma olhava com desprezo para o corpo, e esse desdém era o que havia de maior. Ela o queria magro, horrível e faminto. Assim pensava ela escapar ao corpo e à terra, né? Então a alma quer escapar do corpo, o corpo é a prisão da alma, e aí se você não entende aqui essa referência, já um tópico para você procurar ali, que é quais filosofias, qual tradição filosófica considera que o corpo é uma prisão da alma e que a alma precisa se libertar do corpo? Então, quando a alma quer se libertar do corpo, ela te quer magro, horrível e faminto, porque assim você vai perecer logo. E assim a alma vai poder escapar do corpo e da terra e voltar para onde ela veio. Ó, essa alma era mesmo ainda magra, horrível e faminta. E a crueldade era a volúpia dessa alma. Então, na verdade, a alma quer fazer isso com o corpo porque ela é assim, é o que o Nietzsche está falando aqui, né? Então, porque a alma ela é pequena, magra, horrível e faminta, ou seja, ela não consegue grudar nesse mundo, ela não consegue viver a vida, ela não consegue sustentar o peso da existência, então ela aplica essa crueldade no próprio corpo para ela poder se libertar. E essa é a volúpia da alma, né? O que ele fala aqui. Mas também, vós irmãos, dizei-me o que conta vosso corpo sobre a vossa alma? Não é ela pobreza, imundície e lamentável satisfação? Então aqui ele começa a fazer esse jogo de linguagem, né? Repetindo, que é tipo a alma que tenta colapsar o corpo para se libertar,
vai se resumir a pobreza, imundície e lamentável satisfação. Na verdade, um rio imundo é o homem. É preciso ser um oceano para acolher um rio imundo sem se tornar impuro. E aqui ele inverte, né, na linguagem, porque o que é o oceano, né, nesse contexto que ele está colocando aqui, né, para receber o homem impuro, que é um animal bruto, né, dotado de instinto e de vontade. Então, o que pode receber um rio impuro desse e não se corromper? Tem que ser um oceano. E o que é o oceano? É exatamente a imagem da figura de quem, na tradição filosófica, trabalha com a elevação da alma, né? Então você precisa ter uma alma grande para o seu corpo poder ser forte. E o seu corpo, então é só com uma alma grande que você consegue ter o corpo forte. E essa alma grande é o quê? É o oceano, aqui na brincadeira de linguagem que o Nietzsche está fazendo aqui. Então, pode ser tanto intencional dele de fazer essa inversão, e aí, de repente, num breve parágrafo, ele defende a ideia oposta para poder gerar atenção, como pode ser uma sublimação do próprio inconsciente aqui, onde, na tentativa dele defender a própria filosofia dele, ele acaba repetindo o que outros filósofos já fizeram com o mesmo recurso estilístico para poder afirmar o que seria a sabedoria, né? A evolução. Então, imagina se chegar para a pessoa e falar assim: ah, como que eu faço para ser mais inteligente, para poder ser uma pessoa mais forte, mais evoluída? Aí você fala assim: ah, você precisa ser um oceano para receber a impureza que é o homem. Então, se você não for um oceano, a impureza do homem vai te corromper e você vai se tornar um rio sujo. Então, é abstrato, é figurativo, né? Então, dá essa margem aqui para a gente poder fazer essa interpretação aqui. Vede, eu vos ensino o super-homem. Ele é este homem, ele é este oceano. Nele pode afundar o vosso grande desprezo. Então, o super-homem é o que faz a alma ser grande, porque você não nega a terra, mas ao mesmo tempo você tem uma ideia futura que não vai se realizar aqui na sua vida, e você pode ter isso como uma esperança, um projeto, uma fantasia para você poder se agarrar, que ela, pelo menos, ela é uma fantasia coerente, porque ela não está inventando figuras que em filosofia a gente chama de hipostasia dos arcontes, né? Então não está hipostasiando, ou seja, multiplicando entidades imaginárias para você acreditar que isso aqui faz sentido, né? Você não precisa fazer a hipostasia dos arcontes. Você pode acreditar que o destino da humanidade é o super-homem e trabalhar para isso, ter isso como a sua ideia, fantasia futura, né? Ele é este oceano, nele pode afundar o vosso grande desprezo. Então, por que que pode afundar o grande desprezo? Porque para vontade para representação, não importa. A humanidade está caminhando em direção ao super-homem. É isso que quem defende o progresso, né, imanente, o positivismo intrínseco à alma, à inteligência do homem, isso tem uma seta e está apontando para uma direção. Essa seta do futuro, para onde nós estamos caminhando, é como Nietzsche está retratando aqui o super-homem. Qual é a maior coisa que podeis experimentar? É a hora do grande desprezo. A hora em que também vossa felicidade se converte em nojo para vós, assim como vossa razão e vossa virtude. Ele brinca aqui, né, que é a maior coisa que você pode experimentar para você sentir superior às outras pessoas, se sentir sábio, se sentir mais elevado, é a hora do grande desprezo. E a hora do grande desprezo, que é a hora que a vossa felicidade se converte em nojo,
como a vossa razão e a vossa virtude. Então, é uma crítica que ele está fazendo aqui a essa postura de quem começa a se sentir melhor que os outros porque agora ela está colada a uma coisa supraterrena, então ela tem uma história que faz a vida dela fazer sentido. No caso aqui, a religião. Então, alguma religião faz a pessoa agora encontrar mais sentido na vida. E aí, agora, por causa dessas histórias que ela acredita, ela começa a ser uma pessoa arrogante, ela começa a ser uma pessoa que acha que tem mais razão que as outras e que ela é mais virtuosa que as outras. Então, essa é a hora do grande desprezo, que é a maior coisa que você pode experimentar quando você é uma pessoa de alma pequena, como ele está fazendo a crítica aqui. A hora em que dizeis: que importa a minha felicidade? Ela é pobreza, imundície e lamentável satisfação. Mas minha felicidade deveria justificar a própria existência. Então, não importa ser feliz aqui e agora, porque eu vou ser feliz eternamente se eu fizer as coisas certas. Então, eu posso morrer comendo o pão que o diabo amassou, desde que tudo bem, eu vou ser feliz na eternidade. Então, isso é pobreza, é imundície e lamentável satisfação. É gente de pobre de espírito, de gente que se corrompe com ideias e não consegue enxergar a realidade como ela é, e é uma lamentável satisfação porque isso vai anestesiar a existência dela ali, que sem essas histórias a vida aqui fica muito pesada. Mas a minha felicidade deveria justificar a própria existência. Então, você fazer um trabalho para você saber as coisas que você gosta, se autoconhecer, com quem você gosta de estar, com o que você gosta de passar o tempo fazendo, isso por si só já deveria ser o suficiente para justificar o porquê você está aqui. Que é, você não escolheu gostar dessas coisas, se você for reparar, você simplesmente gostou. Então isso já justifica a sua existência aqui. A hora em que dizeis: que importa a minha razão? Procura ela o saber como o leão seu alimento? Ela é pobreza, imundícia e lamentável satisfação. Então aqui a razão procura saber como o leão seu alimento. Então você procura saber das coisas como alguém com uma fome que é insaciável para você poder dominar através do seu intelecto as coisas, dominar a técnica, dominar a situação, dominar o tempo, dominar todas essas coisas. Então você procura a razão como o leão procura o seu alimento, ela é pobreza, imundícia e lamentável satisfação. Então, ele está criticando as pessoas que vivem em função disso, como se fosse a função da vida, né? Ah, eu tô aqui para ficar mais inteligente, eu tô aqui para descobrir as coisas, eu tô aqui para ser alguém que consegue manipular, né, executar a razão melhor do que os meus companheiros, quem está no meu entorno. Então, você manter o seu sentido da vida preso nisso é pobreza, imundícia e lamentável satisfação, porque a vida é mais que isso, né? Do que você ficar nessa busca incessante por aprimoramento. A hora em que dizeis: que importa a minha virtude? Ela ainda não me fez delirar? Como estou cansado de meu bem e meu mal. Tudo isso é pobreza, imundícia e lamentável satisfação. A hora em que dizeis: que importa a minha justiça? Não estou me vendo a ser brasa e carvão, mas o justo é ser brasa e carvão. Então aqui ele junta, ele brinca, né, logo na sequência virtude e justiça, né? Então a virtude não me fez delirar, que é assim, quem acredita ser mais virtuoso que os outros já está delirando. Porque todo mundo aqui che- todo mundo chegou do mesmo jeito e vai embora do mesmo jeito. Porém, você pode fazer algumas coisas no meio do caminho que ajudam mais as outras pessoas e prejudicam menos as outras pessoas, né? Agora, quando você acha que você, de alguma forma, encarnou, você é a materialização da ideia de virtude, aí você já está delirando.
Então, minha virtude não me fez delirar, a minha justiça não estou me vendo como brasa e carvão. Então, ser justo é você se queimar como uma chama que continua mantendo o fogo aceso, né? O fogo da justiça, o fogo da verdade, o fogo da paixão. Então, quando você é virtuoso e busca a justiça, você vai se queimar, porque você vai se doar, você vai se sacrificar em prol de alguma coisa. E quando você se sacrifica em prol de alguma coisa, você está sendo brasa e carvão, e mantendo a chama da esperança acesa. A hora em que dizeis, que importa a minha compaixão? A compaixão não é a cruz em que pregaram aquele que ama os homens, mas minha compaixão não é crucificação. Então, é muito fácil, né, falar da compaixão da boca para fora, mas a maioria das pessoas que falam sobre isso, elas não estão nem um pouco próximas de serem crucificadas ou correndo o risco disso, né? Mas elas vão falar com toda a pomposidade e retórica que tem que elas são interlocutores do divino, né? Elas falam em nome do Criador. Elas têm esse poder, ela tem esse dom. Ela tem tudo isso, mas a compaixão dela não chega nem um pouco perto de ela corre o risco de ser crucificada, e se ela for crucificada, não vai redimir a humanidade como a crucificação de quem ele está citando aqui, né? Já falastes assim? Já gritastes assim? Ah, tivesse eu ouvido gritardes assim. Não o vosso pecado, a vossa frugalidade brada aos céus, vossa avareza até no pecado brada aos céus. Então ele falou assim: já ouviu alguém falando assim? Já foi você? Você já se pegou falando desse jeito, gritando desse jeito? Ah, tivesse eu ouvido você gritar assim, porque o vosso pecado você é mesquinho, né? Você é tacanho até na hora do pecado, né? De tipo, você é cheio de contar nos dedos na hora de ajudar, na hora de fazer o bem, vamos colocar assim entre aspas, né? Agora, na hora de pecar, aí não, aí vai com tudo, né? Tipo, se joga e peca o que tiver que pecar, porque é mais fácil, né? É mais fácil você cometer o erro do que fazer a resistência para fazer a coisa certa no sentido disso que o Nietzsche está criticando aqui, que é a questão da justiça, da virtude, todos esses conceitos que estão ligados com o ascetismo, né? Onde está o, onde está o raio que vem a lamber-vos com a sua língua? Onde está a loucura com que devereis ser vacinados? A loucura do Nietzsche, né? Que não aceita ficar quieto em relação a esse teatro, essa sociedade teatral que finge que todo mundo está performando isso, mas nos bastidores todo mundo sabe que tá todo mundo metendo louco, que é justamente para você fazer esse personagemzinho de que, ah, eu sou do bem, eu sou legal, eu acredito nesse homem que morreu por mim, mas no fundo tá cada um pensando nos seus interesses, no seu instinto e na sua preservação e como que vai se dar bem, né? Como que vai sair bem na fita, né? E o Zaratustra, o Nietzsche está fazendo essa brincadeira aqui para denunciar isso de uma forma literária e artística, né? Então, onde está a loucura que devereis ser vacinados? A loucura do Zaratustra, do Nietzsche personificada no Zaratustra, né? Vede, eu vos ensino o super-homem. Ele é esse raio, ele é essa loucura. Então, quando chegar o raio dessa ideia que você se conecta com o super-homem e você entende que a gente está caminhando em direção a ele, então você já sabe que quando ele chegar, tudo isso que a gente trata hoje como a mais alta cultura, a mais verdadeira verdade, todas essas coisas, isso vai ser lamentável satisfação e vergonha para o super-homem. Então, esse é o raio que vai lamber e a loucura que vai vacinar. Porque no tempo da modernidade, você anunciar
o super-homem é você ser taxado como louco, como foi com ele, né? Então, depois de Zaratustra assim falar, alguém do povo gritou: Já ouvimos bastante sobre o equilibrista, agora nos deixe vê-lo. E todos riram de Zaratustra. Mas o equilibrista, que achava que a palavra se referiam a ele, pôs-se a trabalhar. Então, o Nietzsche estava ensinando sobre o Zaratustra, que é uma ideia, né? Só que ao mesmo tempo ele está colado, né, com a figura do equilibrista, que é a humanidade atravessando a corda. E será que ela vai ser extinta ou não por causa do niilismo, por causa das guerras, por causa do aquecimento global, por causa de praga ou sei lá o quê? Não sei, mas se a gente não for extinto e conseguir chegar do outro lado desse conceito, né, da travessia da corda bamba, o equilibrista, a gente vai ser uma espécie melhor, mais forte, mais concisa, mais consistente do que nós somos hoje, assim como nós somos isso em relação ao Homem das Cavernas. Então ele está anunciando o Super-Homem, só que o pessoal tá achando que ele está falando do equilibrista. E aí tá todo mundo prestando atenção no equilibrista. E aí fala, meu, cala a boca aí, Zaratustra, a gente quer ver aqui o pão e circo. Tipo assim, meu, você tá querendo ficar filosofando aí e fazendo a gente enxergar, sair da caverna, né, também, despertar essas coisas, mas a gente não quer ouvir nada disso, a gente tá aqui para ver o espetáculo só e depois cada um vai seguir sua vida, então para de encher o saco aí. E o equilibrista, por causa dessa brincadeira que ele faz, né, entre o anúncio do Zaratustra e a imagem do equilibrista, tá todo mundo olhando para ele esperando o show. O equilibrista acha que ele tá falando dele, que ele é o super-homem, né? E aí o equilibrista acha que o Zaratustra tá fazendo um anúncio do equilibrista, falando, ó, o super-homem vai atravessar a corda. E o equilibrista acha que é ele e começa a fazer o espetáculo dele ali, né? O número dele, que é atravessar a corda. E aí, por hoje é isso. Agora, no próximo capítulo, que é o último que a gente leu, e aí agora a gente vai seguir a leitura do livro, né? Sem os comentários, só a leitura mesmo, depois da próxima aula. Aí aqui na próxima aula a gente vai entender o porquê do declínio, né? Do Zaratustra no começo ali no preâmbulo, como termina o preâmbulo. Aí agora é que ele vai destrinchar o porquê que é o declínio. Por que é o declínio do Zaratustra e por que é o declínio do malabarista também, né? Do equilibrista. Beleza? Então hoje ficamos por aqui. Até a próxima.